acostumado a ir ao mercado e comprar o que precisa para o dia a dia sempre que necessário. Mas em tempos de pandemia, de comércio fechado, isolamento social, esse hábito mudou, ou pelo menos deveria ter mudado. O ideal é que cada um se programe para sair o menos possível de casa. Só que isso não significa estocar alimentos. Vídeos que rodam pela internet mostram pessoas comprando em excesso e o que sobra para uns pode faltar para outros. Será que corremos o risco do desabastecimento? No especial Coronavírus de hoje, vamos saber como a pandemia pode afetar a produção e distribuição de alimentos no país. Aqui no estúdio eu recebo o advogado Reginaldo Minaré. Doutor Reginaldo, muito obrigada por vir até aqui. Eu gostaria de começar falando sobre segurança alimentar. É direito de todo brasileiro ter alimentação de qualidade e quantidade necessárias para a sua sobrevivência? Sim, é um direito que nem precisaria estar na Constituição. Está, né? É um reforço interessante, mas é uma atividade essencial à vida de cada pessoa. Então precisa sim ter o alimento, né? E hoje a grande maioria das pessoas não produzem o próprio alimento. E em tempos de pandemia, como isso afeta então a segurança alimentar, doutor Reginaldo? Olha, o primeiro ponto é não parar a cadeia de produção e distribuição de alimentos. Acredito que, imediatamente após as medidas de combate à propagação do vírus, precisa-se adotar medidas efetivamente para garantir que essa cadeia de produção e distribuição de alimentos não seja interrompida, porque ela não pode ser interrompida, né? A pessoa que mora numa pequena vila, ou num sítio, numa fazenda, ela até sobrevive 2 meses ou até mais sem ir ao supermercado. Ela pode matar uma vaca, um boi, alguns porcos, galinhas, tem ovos, tem mandioca, né? Pode sobreviver. Agora, quem mora em grandes cidades, principalmente, São Paulo, 12 milhões de habitantes, quantos milhões de toneladas de alimentos não tem que chegar àquela cidade para alimentar essa população todos os dias? Então isso precisa estar na balança. Me parece que o governo tem uma visão muito objetiva, principalmente com as normas que publicou sobre as medidas para garantir as atividades essenciais, né? Tem algum ruído, né, que a gente está percebendo que alguns municípios, alguns se assustaram muito, quiseram fechar tudo, outros já quiseram abrir tudo. E nesse momento me parece que a virtude está no meio termo. Nem tudo fechado, nem tudo aberto. Aquilo que não pode fechar tem que continuar. E os programas sociais, qual a importância deles nesse momento e até se eles devem sofrer algum tipo também de modificação, de adaptação? Olha, esse sistema de proteção social, ele precisa chegar e chegar rápido, principalmente para a população que vai perder os seus empregos ou formais ou empregos informais. As diaristas, os jardineiros, né? Muita gente está deixando de ter esse tipo de trabalho. E sem a renda, essas pessoas, em geral, salvo algumas exceções, essas pessoas não têm uma poupança para lançar mão e sobreviver 2, 3, 4 meses com essa reserva. Ou o governo vai suprir essa necessidade, ou teremos situações extremamente preocupantes. Agora a gente tem visto muitas campanhas de solidariedade. Pessoas que estão se unindo, arrecadando doações, indo para as ruas, até oferecer alimento, tanto para a população de rua quanto para trabalhadores. É função da sociedade também fazer a parte dela num momento como esse tão difícil? Quem puder, esse espírito de solidariedade, ele é muito bem-vindo e é necessário nessa época. E outro tipo de solidariedade que não significa basicamente levar o alimento na rua, mas, por exemplo, continuar pagando as diárias do jardineiro, da doméstica e pedindo para ela ficar em casa, né? Essa é uma solidariedade que boa parte da população que contrata esse tipo de serviço tem condições de fazer. Paga as diárias, deixa o funcionário em casa e preserva tanto a vida de quem recebe o serviço quanto a vida de quem pratica o serviço. Então, é interessante, muito bem-vindo esse espírito de solidariedade. Agora, a gente falando dos alimentos, o Brasil depende muito também de importações como o trigo, por exemplo. Como é que fica nessa época, doutor Minaré? Olha, o Brasil, no que diz respeito à produção de alimentos, nós somos um país privilegiado.
A nossa agricultura ela tem efetivamente um padrão mundial, produz alimentos para a população de uma forma geral e exporta para suprir as necessidades de diversos países que não são autossuficientes na produção. O trigo é realmente uma fragilidade do nosso sistema. O trigo que a gente produz é basicamente 1/3 do que se consome. O nosso grande fornecedor é a Argentina, né? Os Estados Unidos também fornecem, mas a Argentina fornece mais. Então, nesse momento, é trabalhar com a possibilidade de que também na Argentina não se interrompa a cadeia de produção e distribuição, que o transporte funcione, isso é importante. E, sempre que possível, lançar mão de outros tipos de farinhas, né? Por exemplo, temos a tapioca, né? Algumas, por exemplo, uma parte do trigo brasileiro que não é boa para fazer o pão é destinada à produção de bolos, né? Outras coisas. Então, temos uma alternativa, temos condições de, mesmo faltando para que outros países nos forneçam, se nós conseguirmos manter a nossa produção, respirando, funcionando, nós não teremos esse problema. Mas precisa ter esse olhar atento, não pode ter essa disputa um pouco de fla-flu, de abre tudo, fecha tudo, isso não é razoável. É interessante encontrar o caminho do meio e essas atividades essenciais, como toda a cadeia de produção e distribuição de alimentos, de medicamentos, de equipamentos hospitalares, e inclusive de oficinas para hospitais, para a agricultura, tudo isso precisa ser muito bem pensado e cada governante, cada prefeito precisa ter esse bom senso de identificar que não pode bloquear esse tipo de atividade. Pois é, a gente trabalha com a nossa realidade aqui, governantes, prefeitos, mas e os outros países? Eles podem interromper esse fornecimento, esse trânsito aí entre mercadorias de um país para o outro e acabar nos prejudicando de alguma forma ou prejudicando outros países também? Olha, muito vai depender do funcionamento. Por exemplo, boa parte do que se exporta, tanto o Brasil quanto outros países, nessa área de alimentos, é via portos. Então, se você tiver um bloqueio de portos, um bloqueio de contêineres, isso prejudica a cadeia, né? A cadeia ela funciona como um reloginho suíço, né? Não pode falhar. Se alguém interrompe em algum momento, quem está antes ou depois vai ter problema. Então, é uma situação delicada. Ontem, inclusive, eu até gostei de ver o diretor-geral da FAO, ele convocou o Fórum Econômico Mundial exatamente para tratar disso. Não deixar que as cadeias de produção e distribuição de alimentos sejam interrompidas, principalmente a logística de transporte para distribuição, porque muitos países não têm produção própria como o Brasil. Precisa, a própria Europa, né? Precisa de importação, a China precisa de importação para suprir a deficiência alimentar que a sua agricultura não corresponde. Então, isso é importante não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Então, a FAO fez muito bem ao levantar essa questão e chamar a atenção que não pode fechar por 30, 60 dias. Até porque o estoque de alimento mundial, ele oscila entre 30 e 35 dias. Se para de produzir por esse tempo, acaba o estoque. E hoje nós não temos caça e pesca suficiente para todo mundo, né? Então, não pode parar. Isso é uma atividade que precisa ter um carinho muito especial dos governantes, tanto no que diz respeito de garantir os insumos, o transporte, a distribuição, quanto de prorrogar algumas dívidas, de isentar de alguns impostos, né? Isso, dependendo do tempo que essa pandemia apavorar o mundo, isso vai ser preciso de se fazer por 5, 6, 7 meses, talvez, ou até mais, né? Então, embora a gente tenha visto alguns tropeços, né, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né, sobre como administrar essa crise, eu acredito que esses primeiros dias de tropeço já serviu para o aprendizado, né, que ninguém tinha, né?
e que de agora em diante os governantes tenham a cabeça um pouco mais centralizada e as oposições também, para não ficar esse fla-fu de fecha tudo, abre tudo. A pessoa fica até 30, 60, um ano sem comprar um sapato novo. Mas sem comer não, né? Fica sem comer, então tem que ter esse bom senso, né? E o bom senso também de ajudar a indústria dos sapatos, né? Porque amanhã ou depois ela precisa estar funcionando novamente. Pois é, o senhor falou desse fórum aí. Foram orientações ou saíram determinações? O que a gente pode dizer que saiu de concreto dessa reunião? Olha, ainda não ocorreu. A FAO convidou para participar, né? Que é o órgão da ONU que cuida da estrutura alimentar no mundo, né? Então, ela congrega as melhores informações no que diz respeito à produção de alimento, distribuição de alimento mundial. A FAO tem esse mapa, né? E ao convocar essa reunião, uma instituição que tem um respeito como a FAO, né, traz um pouco a realidade essa situação. E eu acredito que a partir desse encontro, que deve se estender por essa semana, deve sair orientações da própria ONU sobre essa discussão. Mas na convocação que o diretor-geral da FAO fez, ele já pondera que os estados precisam equilibrar as suas medidas de combate à pandemia e a manutenção dos sistemas de produção e distribuição de alimentos. Corretíssimo ele. Uma voz muito equilibrada nesse momento de susto, né? É o que nós precisamos, né? Sim, exatamente. Bom, e como o novo coronavírus pode interferir na produção de alimentos? O Jefferson Rocha, diretor da Andaterra, Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra, enviou um vídeo para a nossa produção. Ele explica que o trabalho é considerado essencial e por isso a produção continua. Vamos assistir. A população brasileira pode ficar tranquila que a segurança alimentar está absolutamente garantida. O produtor rural está trabalhando, está colhendo a safra, está vendendo boi, tirando leite, tudo continua normalmente as atividades aqui no interior. O Brasil, para vocês terem uma ideia, é um dos maiores exportadores de alimento do mundo. Nós somos 5 milhões de famílias de produtores rurais responsáveis por alimentar 1,5 bilhão de pessoas. De modo que a segurança alimentar do povo brasileiro e das nações para as quais nós exportamos está absolutamente assegurada. Podem ficar tranquilos. Doutor Minaré, no dia 27 de março, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento editou a portaria 10.282, que trata de medidas essenciais para garantir o pleno funcionamento das cadeias produtivas de alimentos e bebidas. Explica para a gente o que esse decreto traz. Olha, quando o governo editou a norma estabelecendo os serviços essenciais, né, ele colocou ali a produção, distribuição de alimentos. Essas normas precisam ser detalhadas, né? O que o Ministério da Agricultura fez foi fazer esse detalhamento. Então já é uma linha normativa que saiu do governo federal, da Presidência da República e chega ao Ministério, que no caso da Agricultura, o Ministério da Agricultura é que tem a maior expertise em promover esse tipo de orientação. E aí visa, por exemplo, garantir o fluxo de mão de obra para o trabalho no campo, porque grande parte das pessoas que trabalham no campo moram nas cidades e se deslocam até a cidade. Se não tiver um transporte público ou privado permitido para transportar essas pessoas que vão, um grupo pequeno, mas é um grupo dentro de um ônibus, se isso não for permitido, esse trabalhador não chega até a produção, principalmente de hortaliças, né, de granjas, que precisam de uma mão de obra constante. Então, esse tipo de orientação, o Ministério da Agricultura está fazendo, está explicando que a atividade a atividade sanitária do Ministério, os fiscais, eles exercem uma atividade essencial para que não tenha nenhum problema com alguma norma estabelecida pelos estados, pelos municípios. Então, é interessante quem trabalha nessa área procurar até imprimir as normas que o governo editou, que o Ministério da Agricultura editou e manter contigo, porque talvez algum
município adota alguma medida restritiva e aí no diálogo ele já pode mostrar que aquela é uma atividade permitida, que o governo federal já estabeleceu, que pode fazer, né? Então é interessante ter essa atenção, acompanhar, né, o site do Ministério da Economia, acompanhar o site do Ministério da Agricultura, para ver as ajudas, que são várias iniciativas, né, por exemplo, recentemente o Congresso, ontem, salvo engano, o Senado aprovou um projeto que permite que as escolas doem aqueles alimentos que seriam direcionados à merenda escolar para famílias carentes, que é interessante para as famílias carentes e interessante para o pequeno agricultor, que continua produzindo, né? Boa parte da merenda escolar vem dessa produção familiar, né? Então, o agricultor continua tendo a renda, as pessoas carentes recebem esse alimento e já era um gasto previsto no orçamento, né? Então, esse tipo de arranjo é interessante. Agora, essa portaria, ela detalha bem as medidas? Ou é mais uma orientação de forma geral? Não, detalha bem. Detalha bem. Tivemos no início uma dificuldade que a nossa Constituição ela estabelece algumas regras. A União não tem o monopólio da legislação. Então, por exemplo, no caso de abastecimento e produção e consumo, a competência é concorrente com os estados e Distrito Federal. No caso, por exemplo, da proteção de saúde, meio ambiente, também o município tem legitimidade para atuar. Agora, a própria Constituição já diz o seguinte, que quando a matéria for objeto de competência concorrente, quando a União legisla, estabelece a regra geral, os estados, os municípios não podem estabelecer regras contrárias àquela regra geral que a União estabeleceu. Então, essa é uma previsão constitucional que pode ser utilizada por quem encontrar alguma dificuldade em algum estado, em algum município, levando a legislação federal que está sendo disponibilizada para que a autoridade local observe e entenda que uma vez que a União adotou esse tipo de medida, lá não pode restringir, especialmente nesses casos de atividades essenciais. Pois é, eu ia perguntar isso para o senhor, como é que funciona essa coordenação aí para decidir o que é essencial, o que não é, o que acontece quando há uma divergência aí entre União, Estados, municípios? Vale o que o senhor acabou de explicar? Olha, em um tempo normal, geralmente judicializa. Por exemplo, temos no passado algumas experiências. Acho que o governo Roberto Requião, no Paraná, resolveu publicar uma lei que não podia plantar transgênicos no Paraná. A norma federal não proíbe, ela regulamenta. Então, o governo não poderia ter feito isso, foi declarado inconstitucional. Tem alguns estados que tentaram impedir o uso de agrotóxico no estado. A norma federal não proíbe, regulamenta. Então, isso também já teve decisões nesse sentido, que não compete esse tipo de concorrência. Nesse caso, não vai ter muito tempo para procurar o judiciário, né? Então, o melhor é tentar dialogar com quem está ali tentando impedir que a atividade seja feita, tendo em mãos essas normas que o governo federal já estabeleceu. Agora, o número de atividades, o que é atividade essencial? Isso não tem uma norma nem do Ministério da Agricultura, nem do governo, dizendo que elencando, né? Até porque, por exemplo, na produção de alimentos, começa com a importação de fertilizantes. A importação de fertilizantes, o Brasil importa basicamente 85% de todo o fertilizante que a agricultura utiliza. Isso tem que chegar no porto, tem que ir para o caminhão, tem que ir para as misturadoras de adubos e tem que seguir para o agricultor. Tem a produção de sementes. Tem fazendas que se dedicam a produzir sementes. Aquilo que ela produz não vai, por exemplo, para a gôndola do supermercado, vai para o agricultor plantar a sua lavoura. Então, a produção de semente também é uma atividade essencial, porque senão como a safra do ano seguinte vai ocorrer. É muita atividade envolvida, né? É muita atividade. Por exemplo, muita gente usa a palavra agronegócio. Eu acho essa palavra foi, para o Brasil, de uma forma geral, foi péssima traduzir essa palavra do inglês para o português. Porque muita gente confunde agronegócio com agricultura. E não é.
Agronegócio é um conceito muito maior, que começa tanto a indústria que produz o fertilizante, a máquina agrícola, e vai até o supermercado. O agricultor é um pequeno fragmento dentro dessa cadeia do agronegócio. Então, para o agricultor funcionar, essa cadeia, tanto antes e tanto pós-plantio, precisa funcionar bem. Então, todos os elementos que estão dentro dessa cadeia são necessariamente atividades essenciais. E essa cadeia do agronegócio, no Brasil, ela emprega aproximadamente 32% de toda mão de obra empregada no Brasil. Então, manter essa cadeia é manter muita gente trabalhando. E você tem que preocupar também com a cadeia de medicamentos, de materiais para hospitais, para a segurança pública. Então, não tem como não manter funcionando pelo menos 50% da atividade econômica do Brasil. No mínimo isso. Bom, vamos falar agora de uma preocupação do brasileiro, desabastecimento, doutor Minaré. Muita gente quer saber se o alimento vai continuar chegando à nossa mesa. Nós recebemos um vídeo do presidente da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação, João Dornelas. Ele tranquiliza os brasileiros. Pode rodar aí. É importante que o brasileiro saiba é que o Brasil tem um dos maiores negócios de produção de alimentos do planeta, né? Nós temos um campo forte, um agro forte e uma indústria de alimentos muito forte. Só para que você tenha ideia, nós somos um dos maiores produtores de alimentos do planeta. 80% do que a gente produz é dedicado ao mercado interno, ou seja, ao povo brasileiro, e apenas 20% é exportado. E esses 20% nós exportamos para mais de 180 países. Isso dá uma dimensão do que é realmente a indústria brasileira de alimentos, né? E é importante também que saibam que nesse momento a roda está funcionando, tudo está funcionando, a matéria-prima está chegando à indústria, a indústria está produzindo e o produto está chegando ao supermercado. Não existe motivo para pânico. E para evitar ainda mais que pudesse acontecer no Brasil algum problema, a ABI, a Associação da Indústria de Alimentos, procurou a Associação Brasileira de Supermercados e também a Associação Paulista de Supermercados. Nós criamos há 2 semanas um comitê de crise. Diariamente nós nos reunimos por videoconferência, onde nós analisamos tanto o fluxo de clientes das lojas do Brasil inteiro, o faturamento das lojas também, de maneira que, se existe alguma demanda excessiva por algum produto em uma cidade ou em alguma região específica, nós da indústria possamos tomar decisões pontuais, objetivas e bem a tempo para que aquele problema que está se iniciando nem venha a ser realmente um problema. Até agora tudo está funcionando no Brasil. O que nos preocupa de fato é que nós temos visto alguns municípios e alguns estados tomando algumas decisões para impedir, para diminuir realmente a circulação de transportes e de pessoas, né? Para a indústria continuar trabalhando, a indústria tem que continuar recebendo os insumos e os funcionários que trabalham nas fábricas. Se tudo isso funcionar, eu diria que o Brasil não tem um grande motivo para se preocupar com o abastecimento. Volto a dizer, nós estamos preparados, a indústria está entregando, o campo está entregando para a indústria, ou seja, não há motivo para pânico nesse momento. Doutor Minaré, é isso mesmo? Podemos ficar tranquilos e terminar o programa com a mensagem de otimismo? Sim, eu acredito que a boa parte das pessoas que estão com poder de decisão nesse momento já se conscientizaram que produzir e distribuir alimentos é fundamental. E a agricultura brasileira ela é muito sofisticada e ela é muito representada. Então, o agricultor em qualquer cidade no Brasil, em qualquer estado que tiver alguma dificuldade, procure o seu sindicato rural na cidade, procure a sua federação da agricultura no estado e também acesse a página da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que congrega todo esse sistema representativo, além de diversas outras associações, para que continue produzindo e produzindo em quantidade suficiente, não só para os brasileiros, mas para a gente ajudar os países que não têm produção própria a abastecer os seus. É uma solidariedade importante nesse momento, porque o mundo sempre esperou do Brasil uma resposta à produção de alimentos. E é um momento, acho que, sem sacrificar a população local, é claro, mas com equilíbrio e com
estratégia e inteligência, fazer o setor funcionar bem. Bom, doutor Minaré, muito obrigada por ter vindo até aqui para dar todos esses esclarecimentos. Grato. E assim a gente encerra o programa especial Coronavírus de hoje. Eu conversei com o advogado Reginaldo Minaré, mestre em Direito. Muito obrigada por ter assistido e acompanhado o nosso programa. E você pode continuar com a nossa programação na TV Justiça. Acesse lá no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo encontro.